Hoje em dia, eu amo uma rotina. Me tornei essa pessoa que eu amo uma rotina, sabe? Eu amo acordar cedo, eu amo aquele momentinho da manhã em que eu tô assim, sozinha comigo mesma, tomando meu cafezinho, às vezes respondendo a minha revistinha, coquetel, conectada comigo mesma, com os meus pensamentos, enfim. Mas eu já fui aquela pessoa em que odiava rotina e odiava acordar cedo, tá? Eu não vou aqui entrar no mérito de defender acordar cedo. Cada um acorda na hora que acha que é bom para si. Mas eu vou entrar assim no mérito de defender uma rotina. Porque depois que eu passei a ter uma rotina, minha vida mudou completamente. Completamente. E eu atribuo, sim, boa parte à rotina. Porque assim, eu percebi que antes de eu ter uma, minha vida era toda bagunçada. Era um caos, um verdadeiro caos. E assim, eu procrastinava muito, tudo. Tudo que vocês imaginarem. Tantas coisas que eu gosto de fazer, como as coisas que eu não gosto de fazer, obviamente. Então assim, eu dormia mal. Eu tava sempre cansada, desmotivada. Era uma coisa assim, bizarra. E aí, quando eu passei a ter uma rotina mais definidinha, com tudo planejadinho e tudo mais, eu parei com a procrastinação, né? Eu passei a de fato fazer as coisas, tanto as importantes, que eu não gostava tanto, como as menos relevantes e que eu gostava também, e as importantes que eu gostava. Enfim, comecei a fazer tudo. Sem falar que eu não sentia mais que minha vida estava sendo, tipo, inútil e que eu estava sendo engolida pela vida, sabe? Que a vida estava passando por cima da minha cabeça. Porque antes eu tinha essa sensação. Tipo assim, além de eu viver procrastinando, eu tinha uma sensação de, tipo assim, cara, eu não tô vivendo. Sabe? Eu tô só sobrevivendo. Eu tinha um pouco isso. E aí, uma das primeiras coisas que eu comecei a implementar na minha vida foi essa questão de acordar cedo, né? Porque eu sentia que eu vivia mais tempo mesmo, mais horas do dia. E comecei a implementar várias atividades nesse meu dia. E aí fui organizando as coisas, sabe? E fui dando mais sentido de fato pra minha vida. E aí eu fui notando, né, que com essa rotina, minha saúde mental foi melhorando, o meu humor foi melhorando, meu sono nem se fala, né, a qualidade do meu sono e tudo mais. Até as minhas olheiras diminuíram, eu ainda tenho um pouquinho porque é genético, né, mas assim, era bem mais, assim, evidente, né, enfim, muitas coisas na prática mesmo, eu fui notando uma diferença. E nossa, eu preciso disso pra minha vida. Eu não vou abandonar isso aqui não, entendeu? E aí depois também eu fui me aprofundando um pouquinho mais assim, não só na minha experiência, mas fui vendo assim, será que é só comigo isso? E fui estudando um pouco mais sobre isso, lendo algumas coisas. E de fato, não é uma experiência individual. De fato, o nosso corpo, né, a nossa biologia, ela precisa, nosso cérebro, ele precisa de uma certa previsibilidade. E ter uma rotina ajuda muito a tudo isso funcionar de forma mais orquestrada, né? Por exemplo, você não perde tanto tempo tentando processar o que é que você vai fazer, ou porque você já tem ali tudo definidinho. Tipo assim, não, esse horário eu faço isso, esse horário eu faço tal, depois disso eu faço isso aqui, entende? Então nosso cérebro ele não gasta tanta energia, né? E aí a gente não fica tão cansadinho, ou então fica tipo, eu não quero pensar, então eu vou adiar, que é o que causa a tal da procrastinação. Então uma coisa se alinha a outra. Outra coisa também super importante em relação a especificamente acordar cedo é o nosso hormônio do cortisol, né, que é do estresse, e o da melatonina, que é o do sono, ele também fica mais reguladinho. Então a gente não fica o dia inteiro com sono, nem indisposto, e também regula o estresse. Então a gente fica um pouquinho mais, a questão do humor, né, fica mais levezinho.
com menos estresses, sabe? Sem falar na questão da ansiedade, né? Porque querendo ou não, uma coisa leva a outra. Quando você não sabe exatamente... porque a ansiedade tem muito a ver com a previsibilidade, né? Ou a falta de previsibilidade, no caso. E aí você fica muito assim naquela... Ai, o que agora? Não, não. Cara, quando você faz tudo certinho, você já sabe o que é, né? Óbvio que também essas coisas precisam ser flexíveis, né? Porque a vida acontece de forma imprevisível em alguns fatores, né? Nem todo dia... apesar de todo dia ser mais ou menos a mesma coisa, nem todo dia é a mesma coisa, né? Vocês entenderam. Então, assim, imprevistos podem acontecer e a gente tem também que saber lidar com eles, né? Tem que ter uma certa flexibilidade aí, para também não surtar. Mas, assim, ter uma rotina também ajuda nessa questão da ansiedade. Eu não me considero aquela pessoa super ansiosa, tá? Mas ansiedade faz parte do ser humano e eu sou um ser humano, então é óbvio que em alguns momentos a minha ansiedade ela pode aflorar um pouco. E essa questão da rotina ajuda muito a ela aflorar cada vez menos. E assim, como muitos pensam e como eu já pensei, a rotina ela não te prende. Na verdade, ela te solta. Porque você consegue organizar a sua vida dentro da rotina, né? Você consegue ter uma visão mais ampla das suas atividades. E assim, eu particularmente, eu uso muito o bloco de notas do celular. Então, assim, eu coloco, todo dia de manhã, assim, que eu acordo, eu coloco o que é que os meus afazeres do dia, né? E, obviamente, por ordens de prioridade. E o checkzinho que a gente vai dando também é muito bom, entendeu? E você se sente mais no controle também da sua vida e com uma certa ordem, sabe? Uma certa organização que vale muito a pena, velho. Vale muito, 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 muito a pena. Quando eu não tô com a minha rotina certinha, eu fico louca, assim, sabe? Tipo, fico perdidinha, entende? Fico perdidinha. E outra coisa também que eu aprendi com essa coisa de ficar anotando tudo é que nosso cérebro, ele é falho. Se a gente for ficar esperando que, assim, confiando, no caso, que ele lembre de tudo, cara, não vai dar merda, entendeu? Porque ele vai pifar. Em algum momento ele vai pifar. Por vários fatores. Então, assim, é bom a gente dar uma ajudada no bichinho. Ele já trabalha tanto, o tempo todo, sabe? Então, assim, facilita a vida do nosso cérebro, consequentemente facilita a nossa vida por inteiro, entende? E, assim, pode parecer que não, mas, assim, você fica com um dia muito mais livre. Entende? Porque depois que você faz todas aquelas obrigações, vêm as recompensas, que é tipo assim, ou você pode fazer vários nadas, ou você pode fazer, ter mais distrações, né? Focar mais nos seus passatempos, enfim, ter atividades mais, assim, tranquilinhas mesmo, sabe? Sem ser aquela coisa de, isso aqui é muito prioridade. Agora, assim, uma coisa que eu tomei pra mim, e se eu puder dar um conselho pra você, estarei aqui dando. Cada rotina é individual, tá? É individual. Cada um tem a sua. Então não queira copiar a rotina do coleguinha, nem da influenciadorinha ali, nem... Rotina é muito pessoal. Crie a sua, que funciona pra você, que seja alinhada com os seus projetos futuros, com a sua vida, com as suas coisinhas, tá? E outra coisa extremamente importante, comece devagar. Não já queira montar uma rotina super sofisticada e cheia de detalhes e cheia de coisas de longo prazo. Não, começa devagar, entendeu? Vai colocando uma coisinha ou outra, vai vendo que tá dando certo, aí vai aumentando, até que você vai conseguir planejar todo o seu dia. Entende? Vai chegar nesse momento, mas não precisa de pressa. Porque senão vai falhar logo no começo. Se colocar tudo de vez, vai falhar no começo e vai se frustrar. E aí não vai ser bom, né? Nunca é bom se frustrar, né? Nunca. Outra coisa também que é muito importante alinhar com a rotina é a disciplina. Por isso que eu acho a atividade física extremamente importante dentro de uma rotina. É uma das primeiras coisas que também não pode faltar, entende? Já começar colocando a atividade física. Tipo, tal horário, esse horário aqui, eu faço uma atividade física.
né? Aqui você faz aí, porque você tem que fazer. Com certeza você faz aí, né? Tô aqui acreditando que você faz alguma coisa, que você mexe esse esqueleto de alguma forma. Então, assim, é importante colocar, porque ela traz a disciplina e para ter uma boa rotina, você precisa da disciplina. É inevitável, gente. Uma coisa está associada à outra. Fato. E também, muito importante, que não no seu checklistzinho não tenha somente obrigações. Coloque também a parte do lazer, entende? Coloque, assim, atividades prazerosas na sua rotina. Porque, senão, se só tiver coisa chata, não vai dar bom. Não vai dar bom, você vai tipo, ai que saco, ai não quero mais isso não. Não vai nem querer olhar, na verdade, né? Você não vai nem querer dar uma olhadinha. E aí, consequentemente, você não vai fazer nada, né? Porque você não vai olhar, seu cérebro não vai te lembrar e aí vai dar merda. Pra finalizar, né? Internalize que tudo para chegar nos 100% demora muito. Então, assim, não fique com essa pressa, como eu já falei antes, tá? Vai devagar, vai aos pouquinhos, vai assim no sapatinho, entendeu? Vai dar tudo certo. Se for devagarzinho, de boinha, tranquilinho, vai chegar nos 100%, entendeu? Mas não precisa da pressa para chegar nos 100%, senão ele não chega. Eu tive que insistir muito, tive que bater muita cabeça, tive que errar muito, tive que fugir algumas vezes dela, tipo assim, cara, ai, hoje eu não tô afim. E aí não fazia, e aí foi tomando na cara, fui vendo que dava merda, que não era pra fazer isso, até que consegui, entende? E hoje, quando acontece de ter um dia muito, muito, muito cheio de imprevistos, que eu não consigo seguir, eu fico toda desnorteadinha. Mas é bom, porque eu valorizo a existência da minha rotina, entende? Sei a importância dela. E não quero largar de jeito maneira. Entendeu? Então é isso. Se você tá querendo aí ter uma rotina, te apresentei aqui algumas coisas que são importantes de fato para você dar essa investida na rotina da sua vida. De fato, é uma coisa importante. É uma coisa, eu diria que necessária para o ser humano. E se você já gosta da sua, massa, show, tamo junto. E é isso, entendeu? Beijocas.